Tudo começa quando Jerônimo tira Renata da cama e vai saindo com ela no colo. E nisso dá de cara com Ezequiel apontando uma arma para ele. Por outro lado, Gonçalo chega em casa e todos estão esperando por notícias de Josefina. E Roberta fala que sua mãe estava muito mal. E então Constanza manda Gonçalo dizer a verdade. E ele conta para Roberta que a mãe dela tem um tumor. Então ela finge estar desesperada. E diz que sua mãe estava falando de Regina e seu pai. E então pergunta se ele foi atrás dessa mulher. E Gonçalo explica que Antônio precisou de ajuda. Mas Roberta não quer saber e fala que foram eles que provocaram essa crise na mãe dela. E então sai correndo para o quarto. De volta à fazenda, Ezequiel manda Jerônimo deixar Renata lá. Mas ele diz que ela é esposa dele. E que não vai embora sem ela. E então ele ameaça atirar. E Jerônimo manda ele fazer o que quiser, lá fora. Carlos está esperando pelo amigo. E nisso Aurora e Augusto escutam um disparo e correm para casa. E quando entram, Jerônimo está dizendo que vai levar Renata. Mas ela diz que não quer ir. E então Augusto manda ele deixar ela. E Carlos também chega e chama o amigo para ir embora. E então ele acaba indo e deixando Renata lá. Enquanto isso, Josefina está em um restaurante, quando recebe uma mensagem de Roberta dizendo que Gonçalo já chegou e que fez ele se sentir muito mal. E então ela fica satisfeita. No hospital, Regina pede informações sobre Antônio. E em seguida Clara pergunta como ele está, mas ela diz que ainda não sabe. E elas escutam Inês falar para Isidro dizer a Andrezinho que vai ficar tudo bem com Antônio. E em seguida Regina fala que o menino nem parece ter essa doença, porque é muito cheio de vida. E Inês fala que em breve seu menino e Antônio poderão dizer que venceram a morte. E nesse mesmo momento, Isidro conversa com Andrezinho. E ele fala que às vezes nem sente que está doente. E que achava que a morte e doença eram coisas para pessoas más, mas Isidro explica que qualquer pessoa pode ficar doente ou morrer. E então Andrezinho fala que depois que ficou doente teve a certeza de que quer ser doutor, e seu pai fala que está muito orgulhoso dele. De volta a casa, Josefina chega e pergunta por que todos estão reunidos, e Gonçalo quer saber aonde ele estava, mas ela mente dizendo que não sabe. E então Roberta começa a jogar o jogo dela e fala que eles estão ali para celebrar o casamento dela com Matias. E então Josefina fala que não está vestida adequadamente e diz que vai se arrumar. E então vai para seu quarto. E Constanza pergunta o que eles vão fazer. E Roberta pede para todos ficarem para o jantar, porque sua mãe não está bem. Na fazenda, Augusto promete para Renata que Jerônimo jamais voltará a entrar na casa sem a permissão dele. E então ela fala que sentiu que ele a ama e quer protegê-la. E Aurora fala que ela tem razão, mas Augusto diz que ele só quer marcar território. E que acha que Renata é propriedade dele. E então fala que é melhor eles deixarem ela descansar. E então puxa Aurora para sair do quarto. Logo depois, Augusto pergunta para Ezequiel o que aconteceu, e ele fala que a porta estava aberta, mas que ele tem certeza que fechou. E então Augusto fala para ele investigar com todos os trabalhadores, porque precisa saber se ali há algum traidor. Na Bonita, Jerônimo e Carlos chegam, e os empregados já estão esperando para saber o que houve. E Manuela conta que eles ficaram sabendo que ele foi tentar roubar Renata. E então Jerônimo diz que sim, e que não quer ninguém falando mais nada sobre o assunto. E então eles se retiram. E Carlos fala para o amigo que pelo menos ele tentou, e também vai para seu quarto, e deixa Jerônimo sozinho para pensar. Na mansão, todos jantam juntos. E Josefina dá boas-vindas para Adriana,
dizendo que agora Constanza vai ter a filha que ela nunca teve. E então Adriana pergunta quando eles vão contar para Renata sobre o casamento, e Gonçalo conta que já entrou em contato com Jerônimo, mas que Renata não retornou. E então Roberta faz questão de dizer que ela também não atendeu suas ligações, e Josefina deixa claro que ela não quer contato com a família, e que isso já está mais que explícito. No hospital, o médico fala que Antônio já foi operado, mas que não está fora de perigo, e que precisam esperar 72 horas para ver como ele vai reagir. E então Regina agradece muito a Deus por ele estar vivo. No dia seguinte, Karina conversa com o Lázaro e fala que é muito bom estar na fazenda com ele e Matilde. E Lázaro fala que ela é ótima, e que o nome dela deveria ser Carinho. E então começa a se declarar para ela e lembrar de como eles eram felizes no passado. Ele pergunta se ela sente o mesmo que ele, mas Karina diz que não é uma mulher livre, e que acha que eles não terão tempo para viver isso. Mas Lázaro garante que esse dia vai chegar. Na empresa, Adriana vai atender o telefone. E então fica feliz porque é Renata, que conta para ela que perdeu seu celular. E então fala que vai enviar um e-mail para ela, contando tudo o que está acontecendo, mas pede para ela fazer um favor e verificar uma coisa que talvez Matias também possa ajudá-la. E enquanto isso, Jerônimo toma seu café da manhã, quando Manuela pergunta se pode dar um conselho a ele. E então Jerônimo manda ela se sentar, e ela fala que acha que a atitude dele está fazendo Renata se afastar, porque as mulheres não gostam de se sentir prioridade de ninguém. Mas Jerônimo diz que não suporta ver ela na fazenda de Augusto, e Manuela diz que entende, mas que ele mesmo está jogando ela para o matadouro, e aconselha ele a mudar de atitude. Por outro lado, Alzira fala para o padre que não consegue dormir por causa de seu pecado, e então confessa que traiu sua amiga Karina, porque se envolveu com o Dr. Álvaro, e deixa o padre sem reação. Enquanto isso, Lázaro leva Karina até a fazenda Cruz de Amor, e então fala que mais tarde vai voltar para buscar ela, e ela garante que vai esperar. E então ele vai embora, e Álvaro aparece e pergunta se Karina já pensou no que ele disse, mas ela diz que não. O padre fala para Alzira que isso é muito grave, e ela fala que está arrependida. Então o padre diz que não vai destruir 2 casamentos, mas que ela precisa prometer que não vai fazer mais isso. E então Alzira diz que não quer, mas que Álvaro está ameaçando de contar para todo mundo o que eles tiveram. Na empresa, Matias pergunta por que Adriana quer saber quais são as empresas de Jerônimo na Europa. E ela fala que tem curiosidade de saber com quem sua amiga se casou. E já que eles são amigos, talvez possa ajudar. Mas Matias deixa claro que eles já deixaram de ser amigos. E Adriana diz que tudo bem, mas quer saber se ele vai ou não ajudar. No povoado, Aurora fala para Jerônimo que eles não podem mais continuar se vendo, porque agora a fazenda está sendo vigiada. E ele fala que tem medo que Renata corra perigo, mas Aurora diz que ela está bem, e que ele é quem precisa se preocupar, porque Augusto é boa pessoa. Mas como inimigo é péssimo. De volta ao hospital, Regina fala para Inês que não sabe se vai terminar com Antônio, porque ele foi enfrentar o touro para homenagear ela e tentar esquecer a tragédia que aconteceu com sua família. E então Inês apoia a amiga, e fala para ela ir em casa tomar um banho, e a ela garante que não vai demorar. Na mansão, Roberta mostra um vestido de casamento para sua mãe e pergunta se ela gosta, mas Josefina está distraída e diz que está pensando que Gonçalo não está agindo da forma que deveria, e que Regina está muito agradecida, e isso é um problema.
Mas Roberta fala para a mãe não pensar nisso, e conta que naquele mesmo dia elas vão mandar as fotos de Constanza com César para Honório, mas Josefina diz que ainda não é o momento, e manda Roberta dar as fotos para ela, porque assim ficarão bem guardadas. Enquanto isso, Constanza e Honório chegam no hospital e encontram com Regina, e ela fala que está indo para casa tomar um banho, mas que já vai voltar, mas Constanza fala para ela descansar, porque eles podem ficar lá. E nisso Gonçalo chega e Regina agradece por tudo, e quer saber quanto está devendo, mas Gonçalo diz que nada, e que quer fazer isso por Antônio e por ela. Na Bonita, Ezequiel fala para Lázaro que ficou muito mal em ter que impedir Jerônimo, mas precisa manter seu trabalho. E então Álvaro fala que sabe disso, e que eles foram criados juntos e são muito amigos assim como Alzira, Karina e Matilde, e garante que eles não têm nada a ver com os problemas dos patrões. Por outro lado, Regina chega em casa e chama pela mãe, e nisso ela vê uma caixa, e pensa que pode ser algo de sua filha, e então as duas ficam tensas. E quando Regina abre, se depara com um vestido de noiva. E fala que achou que era algo relacionado à sua filha. E confessa que sente esperanças de encontrá-la. Clara fica mais tranquila. E então fala que vai dar uma saída e depois vai ao centro. E então se despede da filha. De volta à Bonita, Renata chega e olha tudo ao redor. E então Jerônimo se aproxima e fala que ela voltou. Mas Renata se afasta dele. Enquanto isso, Augusto liga para Gonçalo e convida ele para a festa que vai dar na sua fazenda, e acha que isso seria uma ótima surpresa para Renata, ter sua família bem próxima dela. Renata quer saber por que Jerônimo disse que estava mal financeiramente, e ele fala que colocou ela à prova. Mas Renata diz que nunca se importou com isso, e que se casou mesmo ele dizendo que só tinha aquela fazenda, e que abandonou a vida de princesa para viver ao lado dela com amor, mas não foi assim, mas jura que não é interesseira. E então Jerônimo quer saber por que seu irmão Rafael não teve a mesma sorte, e Renata pergunta o que o irmão dele, que já está morto, tem a ver com o casamento deles, e suplica para que ele esclareça isso de uma vez por todas. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.